Ô, professor, boa noite. Aqui tá saindo normal, hein? Perfeito, Paulo. Obrigado, viu? Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bianca, Brenda e Lucas. Como vocês estão? Pós-chuva, né? Ainda bem. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, galera, vamos começar um minutinho antes. Vamos esperar pelo menos virar o horário. Bem, estamos dentro do horário. Então, obrigado pela presença de todos e todas. Antes da gente começar, só relembrar, né? Nós estamos estudando os princípios do nosso direito contratual dentro de um ambiente que a gente denomina, né, nosso direito civil denomina teoria geral dos contratos. E lembrando, nós temos uma ementa gigantesca para um tempo de aula muito curto. Então, princípios do direito dos contratos, a gente dá totalmente uma visão geral, porque querendo ou não, Vinícius, boa noite, querendo ou não, a gente passa por muitos princípios que são semelhantes em alguns aspectos com outros ramos do nosso direito civil, mas, por óbvio, a gente tem peculiaridades, vamos dizer assim, dentro do nosso direito dos contratos. E para a gente começar, semana passada, eu comecei com uma frase do Rousseau, e agora eu queria falar uma frase do Henry David Thoreau, né, que foi um jurista norte-americano, dos primórdios dos Estados Unidos, né, que ele fala para nós que a lei jamais tornou os homens mais justos, e por meio de seu respeito por ela, mesmo os mais bem intencionados transformam-se, né, diariamente em agentes da injustiça. Então, dentro dessa questão, o que ele está querendo passar para nós é que, mesmo seguindo as leis, não necessariamente a gente estará fazendo justiça, né? E esse princípio da nossa aula de hoje, que é um dos princípios que ganha um peso considerável dentro da nossa sistemática civil, do nosso Código Civil de 2002 e do que a gente denomina, né, essa prevalência do nosso direito civil constitucional, a gente tem mais ou menos uma resposta a essa frase. Por quê? Porque dentro dessa panaceia, né, dos nossos negócios jurídicos, a nossa função social dos contratos, que é esse princípio que a gente começou a estudar de forma breve na aula passada, tenta equilibrar relações desiguais dentro do ambiente contratual. Tá? Então, dentro do nosso artigo 2035, parágrafo único do nosso Código Civil, que a gente já visualizou na aula passada, em conjunto com o nosso artigo 421 do Código Civil, a gente pode ter que a nossa função social ela vai ser visualizada no sentido de uma prestação, de uma finalidade coletiva dos nossos contratos, né? Sendo, querendo ou não, algo que vai influenciar de forma extremamente grande, né, acerca do que a gente denomina essa força obrigatória das convenções, que é um outro princípio que a gente busca estudar hoje, né? Hoje eu quero chegar com vocês até a boa-fé. Então, a gente vai mitigar o nosso pacta sunt servanda, tá? Na linha de considerar possível essa intervenção do Estado, né, dentro desse dirigismo contratual, especialmente nos casos de abuso ou excesso de direitos ali, em que uma parte estipula contra a outra, tá? Então, antigamente a gente tinha, fazendo uma analogia, o nosso contrato era uma bolha, né? Ou seja, as partes estavam dentro dessa bolha e ninguém poderia intervir nessa bolha. Essa bolha, ela isolava esses agentes dentro do nosso meio social. E, de forma metafórica e simbólica, a nossa função social dos contratos será uma agulha, né? Que vai vir e vai furar essa bolha, né? Por quê? Porque ele vai gerar uma interpretação social dos pactos, né? Dos contratos. Então, se existe aquela figura externa, né? Desse agente externo, esse respeito aos terceiros, enfim, será aqui na nossa função social dos contratos e à luz da nossa personalização, né? E da nossa constitucionalização do nosso direito civil, a gente pode falar com tranquilidade, né? Que a nossa real função dos nossos contratos não é somente a nossa segurança jurídica em sentido lato, né, mas sim atender e defender os interesses das pessoas, tá, desses agentes envolvidos dentro desse ambiente que a gente denomina sociedade, tá?
Vale ressaltar, eu falei um pouquinho para vocês, uma mudança, né? Uma tentativa de mudança, que foi a nossa Lei 13.874 de 2019, que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe um parágrafo único para esse artigo 421 do Código Civil. Então, quando vocês lerem, não sei, o VADMECUM de vocês, se for de 2000 e, sei lá, 2018 ou até mesmo 2019, provavelmente não terá previsão desse dispositivo. Então, quando vocês abrirem o Código Civil, no artigo 421, vai constar lá a redação originária que fala para nós que a liberdade de contratar será exercida na razão e nos limites da função social dos contratos. Mas a Lei da Liberdade Econômica vem e acrescenta um parágrafo único desse dispositivo que fala para nós que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Tá? Então, vale fazer essa ressalva. Eu tratei um pouco dessa questão da liberdade econômica na nossa aula passada, então eu não vou perder muito tempo com a questão, lembrando que o caput é a cabeça do dispositivo e a cabeça do dispositivo que direciona a interpretação, a hermenêutica dos negócios. Tá? Então, a gente tem essa questão, porque, querendo ou não, o que o código está querendo dizer para nós, que dentro do direito empresarial, aplicar-se-á ali a paridade de armas dos instrumentos dessas partes que estão envolvidas dentro desse pacto. Mas isso é consagrado. Isso a gente tem, ou seja, eu já falei isso inúmeras vezes, se a gente possui uma paridade de agentes dentro dessa relação negocial, o julgador, a julgadora vai constatar isso na prática e não vai intervir dessa forma de fazer uma vulnerabilidade. São coisas muito específicas. Por quê? Porque a gente consegue fazer a gente, eu digo a doutrina, né, conseguiu, e isso fica consagrado na jurisprudência, o que se denomina essa dupla eficácia desse princípio da função social dos contratos. Por que dupla eficácia? Vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Por quê? Porque vai existir uma eficácia que a gente vai denominar uma eficácia interna e a gente pode denominar também uma segunda modalidade de eficácia, que é a nossa eficácia externa. Por óbvio que a eficácia interna, se ela é interna, ela vai estar, entre aspas, dentro da bolha, ou seja, essa eficácia entre essas partes envolvidas dentro desse pacto negocial. Quanto à nossa eficácia externa, esse contrato, esse pacto, essa análise estará para além dessa bolha. Então, por isso que a gente tem uma agulha. Então, essa agulha furará essa bolha, então a gente vai verificar tanto a eficácia interna quanto a eficácia externa e a gente vai analisar de forma muito breve essas duas possibilidades. Tá? A nossa eficácia interna da função social dos contratos, ela foi reconhecida dentro do enunciado 360 do CJF do STF, do STJ, melhor dizendo, STF, do STJ, que foi aprovado dentro da 4ª Jornada de Direito Civil. Tá? Então, depois dê uma olhada no enunciado 360 do CJF. Mas, dentro da eficácia interna, o que a gente vai ter lá de forma bem sintética? Por exemplo, elementos, características, melhor dizendo, para não confundir, subelementos, né, subclassificações. Uma proteção dos vulneráveis contratuais. Aqui eu já falei para vocês, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor vai proteger o consumidor. A CLT, em que pese a reforma trabalhista, vai proteger também o trabalhador. Então, o que a gente está querendo dizer é proteger esses vulneráveis dentro dessa eficácia interna do contrato. Então, por exemplo, a cláusula de renúncia antecipada do direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias será nula ali em contrato de locação de imóvel urbano feitos nos moldes de contrato de adesão. Então, a gente tem uma modalidade contratual que é o que está direcionando o nosso direito dos contratos, que são os nossos contratos de adesão. Então, como eu falei para vocês, locação de imóvel urbano, eu já constatei também na prática, contratos prontos que são vendidos em livrarias. Então, aqui a gente vai tentar equilibrar este vulnerável, ou seja, essa pessoa do locador dentro dessa relação negocial, que é um exemplo mais ou menos nesse sentido. Tá? Um outro elemento dentro da eficácia interna dos contratos é o que a gente chama de vedação da onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. O desequilíbrio contratual tem um termo interessante que é o que se chama efeito gangorra, né? Esse contrato ele não pode ficar pendendo muito para um lado ou para o outro lado. A gente tem taxas médias de mercado, por exemplo, nos contratos bancários. Então,
quando a gente tem uma onerosidade excessiva, o que a gente pode motivar isso, aliás, pode motivar até mesmo um pedido de uma anulação desse negócio jurídico dentro ali dos artigos 156 e 157 do Código Civil, a revisão desse contrato na regra do 317, ou mesmo uma coisa mais radical, talvez, que é a resolução desse contrato na regra do 478. E a gente tem inúmeros julgados dentro da nossa jurisprudência que vai vedar essa onerosidade excessiva ou esse desequilíbrio contratual, que é o nosso efeito gangorra. A gente tem que ter o máximo de um equilíbrio para vedar a onerosidade excessiva, lembrando que a onerosidade excessiva, via de regra, ela acaba ocasionando algo vedado pelo nosso ordenamento jurídico, que é o enriquecimento ilícito. Então, como a gente veda o enriquecimento ilícito, por óbvio, a gente tem a vedação da onerosidade excessiva, e essa é a segunda característica, vamos dizer assim, da nossa eficácia interna da função social dos contratos. A terceira, e aqui é mais interessante, talvez, é a questão da proteção da nossa dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade no contrato. E aqui, enfim, a gente tem que ter, por exemplo, uma preservação. Esse aqui é uma cláusula mais. Eu não gosto do termo aberto, porque quando a gente está trabalhando, talvez, de principiologia da dignidade da pessoa humana, a gente tem que fazer o que o Alex propõe, o que o Lênio Streck propõe, que é essa diminuição. Você parte do princípio para diminuir, para chegar no caso. Então, na verdade, a gente não vai abrir o sistema, mas, por exemplo, tem um julgado, para eu tentar trazer uma ilustração desse direito civil constitucional da função social dos contratos e dessa proteção da dignidade da pessoa humana, a gente tem ali uma questão do que veio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi um agravo de instrumento de uma internação de emergência ali, em que tinha um prazo de carência, por exemplo, nesses prazos de carência de seguro de companhias, agora me fugiu o nome, de plano de saúde. Então, aqui a gente tem uma questão, por exemplo, de uma mitigação dessa questão do prazo de carência. No caso, dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, era uma menor com 10 anos de idade e que possuía ali os sintomas da H1N1. E, enfim, a gente teve uma restrição que foi constatada como inadmissível, e dentro da função social dos contratos, perante a luz e guiado pela luz da dignidade da pessoa humana, esse contrato ele foi sim revisado para a possibilidade de se fazer ali um ajustamento desse prazo de carência. Ou seja, a gente tem outros exemplos, principalmente envolvendo seguradoras, envolvendo planos de saúde, etc. Tá? Então, feito essa questão da dignidade da pessoa humana, a gente avança para a nossa quarta possibilidade da função, da eficácia interna, né, da função social dos contratos. E aqui a gente tem um outro ponto interessantíssimo, que é guiado pela nossa Constituição Federal, que é, né, nossa nulidade de cláusulas que são denominadas antissociais, que são também as nossas cláusulas abusivas, né? E, por óbvio, a gente é guiado pela interpretação do 421 do Código Civil, junto com o artigo 187 da questão da nulidade, 166, inciso segundo, enfim. E vale ressaltar que, por exemplo, o artigo 187 do Código Civil, ele vai anunciar a ilicitude. E a ilicitude, a gente vai estudar isso em responsabilidade civil, por abuso de direito. E aqui o de abuso de direito é muito interessante para essa modalidade de inadimplemento, responsabilização contratual. Por quê? Porque havendo excesso aqui contratual que vai desrespeitar a eventual finalidade social, que é a função social, a gente tem um abuso do direito. Ou seja, abuso do direito é o quê? Você tem até direito de exigir determinada coisa. Só que se você exigir fora desses padrões sociais, você estará ultrapassando esse direito, esses limites sociais. E ultrapassando esses limites sociais, você será ali responsabilizado civilmente por ultrapassar esses limites dentro da regra do artigo 187 do Código Civil. E o nosso artigo 166, inciso 2º do nosso Código Privado, vai dispor ali da nulidade, né, do negócio jurídico, se o conteúdo desse negócio for ilícito. Tá? Então, aqui a gente tem a nulidade das nossas cláusulas antissociais, que também podem ser vistas como cláusulas abusivas. Só um exemplo para vocês terem aí no caderno. A nossa súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, quando diz para nós que nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da resolução do Conselho Monetário Nacional, e aqui o número do Conselho, posteriores ao início da vigência da outra resolução, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início
no início ali do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Então, o que a gente está querendo trazer aqui é uma violação, talvez, do princípio da boa-fé objetiva, melhor dizendo, sabe? Então, a gente tem a conjugação de dois princípios que a gente vai estudar muito mais aprofundado, né? A nossa boa-fé objetiva, mas a nossa súmula 566 do STJ, ela vai acabar aceitando algumas taxas, por quê? Porque não enxergam taxas antissociais, não enxergam taxas abusivas. Então, dentro da súmula 566, a gente tem sim a possibilidade de taxas dentro da média de mercado, e essas taxas dentro da média de mercado, elas são reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Bacen, pelo Banco Central, e dentro dessa pactuação, se essa cláusula for abusiva, por óbvio, a gente tem a revisão para reajustar dentro do padrão da taxa média de mercado à época da contratação. Tá? Então, feita essa questão das cláusulas abusivas, a gente tem a nosso quinto elemento da nossa função interna, da nossa função contratual, né, da nossa função social do contrato, que é a nossa tendência de conservação contratual, sendo a extinção do contrato a última medida a ser tomada, que a gente denomina, e a gente gosta de termos latins, né, a nossa última ratio. Por quê? Porque a gente tem a nossa pacta sunt servanda, a gente está querendo manter essa pacta sunt servanda, mas essa extinção desse contrato pode até existir, mas essa extinção será a última medida mais radical para a aplicação dessa eficácia interna da função social dos contratos. O enunciado 22 do CJF do STJ, que foi feito lá na primeira jornada de direito civil, fala para nós que a função social do contrato prevista dentro da regra do 421 do Código Civil constitui cláusula geral, que vai reforçar o princípio da conservação do contrato, assegurando, portanto, trocas justas e úteis. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A gente tem o pacta sunt servanda, a gente vai observar isso também na aula de hoje, mas existe sim a possibilidade de você mitigar, não afastar, mas sim mitigar esse pacta sunt servanda, essa força desse contrato, só que essa mitigação pode sim levar à extinção, a depender da violação que isso pode gerar. Por exemplo, uma lesão na regra do artigo 157 do Código Civil. Então, presente, por exemplo, esse vício dentro desse negócio jurídico, vai aplicar a função social do contrato e vai existir, na verdade, ali uma conservação desse contrato, e a regra, dentro dessa possibilidade, por exemplo, de lesão, será a correção, né, a revisão desse contrato e a não anulação desse pacto. Então, o que a gente vai tentar fazer dentro da função social do contrato? Lembre-se do efeito gangorra, né? A gente vai tentar equilibrar esse efeito gangorra para não ter que quebrar a gangorra, não tirar os elementos dessa gangorra. A gente quer manter essa gangorra, a gente quer manter essas pessoas no jogo, né? A gente tem que fomentar isso dentro da nossa sociedade, né? Eu falei para vocês, dentro desse recorte que a gente tem da sociedade capitalista. Então, a gente tem que fomentar isso. Só que, se existir, por exemplo, alguma lesão na regra do 157, dentro da nossa função interna aqui, no nosso elemento interno da função social dos contratos, a gente pode sim celebrar uma revisão desse contrato para mantê-lo dentro da vigência. Tá? Depois eu posso trazer alguns casos concretos, se alguém se interessar mais para frente, quando a gente tratar de casos mais problemáticos, mas eu preciso que vocês tenham essa visão do todo. Tá? Enfim, e tem também a questão da frustração do fim do contrato. A gente vai analisar aqui, dentro das fases do contrato, a gente tem a fase pré-contratual, a contratual e a pós-contratual, mas, por exemplo, quando a gente está discutindo uma frustração do fim do contrato, é muito interessante, por exemplo, dentro de uma ilustração também da nossa jurisprudência, uma adesão que também vem lá do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, que analisou ali um contrato de prestação de serviços entre um telemarketing, né, e call center, integrado a uma rede de lojas de fast food, que era uma rede de lojas de fast food ali, de comida chinesa, no caso. Então, foi deduzido ali que os elementos dos autos evidenciavam o quê? Que a resolução por frustração do fim do contrato. Por quê? Porque foi frustrado, dentro desse escopo desse contrato,
que foi um contrato programado, previsto e desejado por ambas essas partes nesse momento de celebração, e que ali pode ser fato imputável a terceiros que não eram integrantes dessa relação contratual, sem que possa afirmar que qualquer descontratante seja culpado pela inexecução da avença. E dentro dessa possibilidade, dessa impossibilidade, melhor dizendo, de você não conseguir indicar quem que é o culpado por não conseguir cumprir essa avença, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez? Ele acabou por resolver esse contrato por força do esvaziamento dessa função social na regra do artigo 421 do Código Civil. Então, foi retornando ali as partes do Estado anterior ao próprio contrato, sem aplicação de qualquer cláusula penal ou indenização por perdas e danos. Tá? Então, o que a gente teve aqui nesse caso dessa prestadora de telemarketing, call center, em relação a esse fast food de comida chinesa? Uma frustração pelo fim desse contrato. E frustrando esse contrato, né, sem esse desaparecimento de uma justa causa, entre aspas, da causa dessa frustração desse contrato, dessa razão de ser desse contrato, a função social do contrato vai incidir de forma isolada e sem qualquer outro apoio legislativo para resolver esse contrato. Então, vai ter uma aplicação da nossa função social do contrato na feição que a gente pode dizer mais pura, que vai demonstrar para nós a efetividade prática desse princípio que a gente está querendo dizer dentro desse elemento, dessa eficácia interna da função social dos contratos. Tá? Então, a gente tem esses elementos da função, da nossa eficácia interna da função social dos contratos. E também, como eu falei para vocês, a gente tem a nossa eficácia externa, quando a gente está promovendo ali efeitos perante terceiros, vamos dizer assim, né? Essa eficácia externa também restou reconhecida pelo enunciado 21 do CJF do STJ, que também foi aprovado na primeira jornada de direito civil, e dentro dessa eficácia externa, nós teremos dois elementos interessantes, tá? O primeiro elemento será a nossa proteção desses direitos, de eventuais direitos difusos e coletivos, tá? Então, o nosso contrato não pode prejudicar de forma alguma direitos difusos e coletivos, tá? Por isso que muita gente vai sustentar na doutrina que essa seria a função socioambiental do contrato. Porque, imaginemos, se vocês estiverem fazendo um contrato em que gere um prejuízo ambiental gigantesco, por óbvio que o Poder Judiciário vai vir intervir e vai reajustar esse contrato ou vai resolver esse contrato. Tá? Então, por isso que se tem essa denominação, dentro de uma parte da doutrina, da função socioambiental do contrato, para proteger aqui os nossos direitos difusos e os direitos coletivos. Então, esse primeiro elemento da nossa eficácia externa da função social dos contratos. O nosso segundo elemento seria a nossa tutela externa do crédito. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para nós? Que esse contrato, né, existe uma possibilidade desse contrato, dessa modalidade contratual, gerar, sim, efeitos perante terceiros ou de condutas de terceiros que repercutem no contrato. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Dentro do nosso Código Civil, a gente tem o artigo 608. Então, aqui eu vou tentar ilustrar um pouquinho dessa tutela externa do crédito, essa possibilidade dessa interferência nessa modalidade contratual. Então, 608 do Código Civil, ele vai falar para nós que aquela pessoa que aliciar pessoas obrigadas por contrato escrito a prestar serviços a outrem, pagará a este o correspondente a 2 anos da prestação de serviços. Tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que vai existir, assim, uma responsabilidade desse terceiro que alicia, ou o nosso terceiro cúmplice, que vai desrespeitar a existência do contrato e vai aliciar uma das partes. Para eu tentar ilustrar de uma forma um pouco mais clara para vocês, esse dispositivo, que é o 608 do Código Civil, vai servir de uma forma muito clara para responsabilizar por exemplo, uma cervejaria frente a outra. Então, dentro de um exemplo dessa possibilidade de aliciamento, né, uma cervejaria vai lá na questão do Zeca Pagodinho, né, a nossa famosa questão do Zeca Pagodinho. A gente alicia o Zeca Pagodinho, que tinha um contrato de prestação
de serviços publicitários com uma primeira cervejaria, mas a gente acaba aqui utilizando dessa figura pública, que é o Zeca Pagodinho, para fazer uma repercussão ali do Eu Voltei, agora, enfim, vocês sabem muito bem dessa história. Então, foi nesse sentido, foi nessa função externa, né, nessa eficácia externa da função social dos contratos, em que o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, dentro do acordo que foi proferido ali em meados de 2013, condenou ali essa cervejaria que aliciou este pagodeiro aí para fazer propaganda, para prestar esses serviços de marketing para ele, porque além de se tratar ali de uma concorrência desleal, né, a gente tem a nossa não observância dessa eficácia externa da função social dos contratos. Tá? Então, para a gente caminhar aqui já mais para o final da nossa função social dos contratos, nós temos uma importante norma, que eu já falei para vocês na aula passada, que é a norma do artigo 2035 do Código Civil, que dentro do seu parágrafo único tem uma importância gigantesca aqui para nós, que vai falar para nós que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Então, o que o nosso parágrafo único do 2035 traz para nós? Ele traz 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que esse dispositivo ele vai anunciar que o princípio da nossa função social dos contratos será preceito, melhor dizendo, será não, é preceito de ordem pública. E como consequência de ser um preceito de ordem pública, nossa norma cogente, enfim, cabe intervenção do Ministério Público e o conhecimento de ofício pelo juiz e pela juíza, tá? Então, a gente tem também ali a constatação de uma crítica que a gente precisa fazer da súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que vai vedar o juiz de conhecer de ofício da abusividade em contratos bancários. O que é um absurdo, né? Se a gente está ali dentro de um parágrafo único, no nosso artigo 2035, falando que é um preceito de ordem pública, é mais do que função do Ministério Público intervir e mais do que função do Poder Judiciário conhecer ex officio determinada matéria. Mas, por força do nosso lobby judiciário, que é algo claro para nós, o STJ edita a súmula 381 para falar que por mais que exista uma abusividade dentro de eventual contrato bancário, o Poder Judiciário não pode intervir ex officio, a não ser, claro, se ele for provocado. E essa súmula vai violar claramente nosso princípio que a gente está discutindo aqui, que é a função social dos contratos, e a nossa regra do artigo 2035, parágrafo único. Tá? E além de, claro, representar uma violação gritante ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, vale a pena que a gente destacar e criticar essa súmula 381 do nosso Superior Tribunal de Justiça. A nossa segunda feição muito importante do parágrafo único do nosso artigo 2035 é que o nosso dispositivo, esse dispositivo, ele vai colocar ali a função social dos contratos ao lado da função social da propriedade. Então, ele fala da função social da propriedade, logo em seguida ele fala da função social do contrato. Então, ele vai dar um fundamento constitucional à primeira, ou seja, a gente pode dizer que a nossa função social dos contratos está baseada na nossa função social da propriedade, constando ali no nosso rol dos direitos fundamentais, dentro do artigo 5º da Constituição Federal, esses 22 e esses 23, lá do nosso artigo 5º. Tá? Então, a gente tem a observância do direito da função social da propriedade, melhor dizendo, e como consequência, entre aspas, secundária, lógica, a gente tem também a preservação da função social do contrato. E a nossa terceira aparência que esse parágrafo único traz para nós, né, é que, sem qualquer inconstitucionalidade, agora cada vez mais raro, dificilmente vocês, na vida prática, vão julgar, vão se deparar com algum contrato antes do Código Civil de 2002, mas a nossa função social do contrato, ela pode sim ser aplicada em contrato celebrado dentro da vigência do nosso Código Civil de 1916, que vai gerar efeitos da nossa vigência aqui do nosso Código Civil de 2002. E aqui a gente tem um terminho que é retroatividade motivada ou justificada, ou seja, a gente tem uma retroatividade exposta dentro do dispositivo de lei, portanto, essa retroatividade ela é
motivada ou justificada, e foi tentada a inconstitucionalidade desse dispositivo, mas não foi conhecido, foi reconhecido, melhor dizendo, a constitucionalidade desse parágrafo único do 2035. Tá? Então, a gente não pode falar em inconstitucionalidade desse dispositivo. Bem, eu falei já para vocês a questão da nossa prevalência desse não intervenção do dirigismo contratual mediante os contratos empresariais, né? Dentro também da nossa lei da liberdade econômica, a gente tem ali a inclusão, né, do artigo 421-A, enfim, que vai reiterar ali uma presunção de paridade entre esses contratos empresariais, mas isso é algo que, como eu falei para vocês, era totalmente comum na jurisprudência dessa não intervenção perante esse direito empresarial. O próprio STJ ele tem um posicionamento dentro do informativo, que é o informativo 538, que ele vai falar para nós que, de forma muito efetiva no nosso direito empresarial, e o direito empresarial, vocês vão constatar que ele é regido por princípios peculiares, e aqui eu digo princípios peculiares baseados dentro do artigo 170 da Constituição Federal, por exemplo, livre iniciativa, liberdade de concorrência, função social da empresa. A presença do nosso princípio da autonomia privada é muito mais gritante, né? Ele aparece muito mais saliente do que em outros setores do nosso direito privado. Então, o nosso controle judicial sobre os efeitos de eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais será assim, muito mais restrito do que em outros setores do direito privado. Por quê? Porque as negociações são entabuladas ali dentro de profissionais que possuem uma especialidade muito maior dentro da área empresarial, e aqui a gente vai observar regras que são próprias ali do direito empresarial. Então a gente tinha esse posicionamento do STJ dentro do informativo 583, melhor dizendo. Então a nossa lei da liberdade econômica traz ali a questão desse reconhecimento desses contratos paritários, né? Mas a gente tem essa preservação, a gente reaparece com a nossa lei da liberdade econômica, mas esse acréscimo que traz a nossa lei da liberdade econômica, na verdade, como eu falei para vocês, a gente discute muito qual que foi a abrangência desse dispositivo, mas dentro dessa questão a gente verifica que a nossa nova lei da liberdade econômica não trouxe e não traz nenhum impacto sobre esses contratos empresariais e os contratos de consumo. Por quê? Os contratos de consumo, a gente tem sim as nossas vulnerabilidades, enfim, esses contratos não são paritários e esses contratos são submetidos ao Código de Defesa do Consumidor. Se esses contratos forem paritários, por óbvio, a gente vai ter o direito empresarial e a gente não terá aplicação e não teremos a submissão ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim às normas do nosso Código Civil. Tá? Então, o nosso artigo 421-A da nossa Lei da Liberdade Econômica, na verdade, ele tenta trazer um impacto talvez hermenêutico, mas prático não muito grande. Tá? Então, cabe aqui ressaltar. Pois bem, então feito esse breve, né, vamos dizer assim, a função social do contrato, a gente poderia ministrar aqui um mês de aula sobre esse princípio importante, por isso que eu digo sempre a vocês que as nossas aulas nunca esgotarão os temas, né? A gente passa uma visão panorâmica do todo e vocês vão lá depois se interessar por uma coisa mais específica ou outra, vocês vão buscar lá e vocês vão enxergar outros aspectos importantes. Eu fico sempre muito à disposição de todos e todas para estar colaborando aí de alguma forma, indicando uma doutrina, indicando alguma jurisprudência, enfim. Vocês sabem que, bem, vocês devem saber nessa altura do campeonato que eu sou uma pessoa bem tranquila, a gente pode trocar uma ideia aí sem grandes dificuldades, tá? Então, fechado o nosso princípio da função social dos contratos, de forma bem abrangente, agora a gente vai tratar do princípio, né, que é um princípio, quem sabe, mais antigo, talvez, que é o nosso princípio da força obrigatória dos contratos, que é o tradicional pacta sunt servanda, né? Nosso pacta sunt servanda, né? O nosso pacta sunt servanda, ele vai decorrer, né? Ele é decorrente
de uma ideia clássica da nossa autonomia da vontade. E a nossa força obrigatória dos contratos, o que ela tenta trazer para nós é uma força de lei, né, estipulado entre essas partes dentro de um objeto negocial em que o contrato faz lei entre as partes, né? Então a gente vai estipular que esse contrato é o que vai guiar todas as nossas relações, independentemente da legislação em vigor. E aqui a gente vai acabar constrangendo, né, esses contratantes ao cumprimento desse conteúdo, e o cumprimento não parcial, tem que ser o cumprimento completo desse negócio jurídico que foi entabuado, né, entre as partes. A gente tem uma questão aqui de fixar um dispositivo contratual, e esse dispositivo tem que ser cumprido. Por quê? Porque você está fazendo lei entre as partes. E esse princípio, em que era para preservar a nossa autonomia contratual, vamos dizer assim, na verdade, ele acaba, no plano prático, restringindo a nossa liberdade. Por quê? Porque a nossa liberdade vem se tornando limitada a partir do momento que a gente constata que o nosso contrato consensual, o nosso contrato que vem de uma vontade autônoma, uma vontade humana, deixou de existir dentro do mundo contemporâneo, né? Por quê? Porque a gente tem a nossa estandarização dos contratos, nossos contratos de adesão são os contratos que guiam o nosso ordenamento jurídico. Então, como a gente pode falar em autonomia da vontade e desse princípio da força obrigatória dos contratos, dentro de uma sociedade que vive uma estandarização contratual? E alguns autores, alguns doutrinadores vão falar aqui desse princípio da força obrigatória dos contratos como o princípio do consensualismo, tá? Mas eu entendo que a nossa vontade ela vem perdendo esse papel relevante que detinha, né, esse papel relevante que tinha dentro dos séculos, né, e a gente não pode preferir falar de princípio do consensualismo, né? Então é algo complicado. E aqui vale destacar que o nosso Código Civil, diferente de outras legislações civilistas no mundo, né, no nosso direito comparado, a gente não prevê de forma expressa no nosso código esse princípio no Código Civil de 2002, tá? Então a gente não tem essa força obrigatória dos contratos prevista dentro da nossa legislação civil, tá? Na nossa lei da liberdade econômica, o nosso princípio da força obrigatória e essas consequências, essas possibilidades de limitação, né, aparece lá dentro do artigo 3º, inciso 5º e inciso 8º. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Lei da Liberdade Econômica, 13.874. Vamos lá, então. Artigo 3º. No caput fala: são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, que é a nossa ordem econômica constitucional, traz lá para nós: gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. E o nosso inciso 8º, ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objetos de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto normas de ordem pública. Então, aqui a gente tem também uma questão do exceto normas de ordem pública, o que traz uma limitação veemente para esse dispositivo, mas, enfim, cabe aqui trazer essas alterações, mas essas alterações também, ela tenta trazer aqui uma interpretação diferente, mas ela acaba se limitando, e também dentro do artigo do parágrafo 1º, do artigo 1º, do artigo 2º da nossa Lei da Liberdade Econômica. Entenda que a importância dessa lei, né, uma lei muito recente, uma lei que veio aqui, salvo o melhor juízo, agora não vou lembrar de cabeça, mas veio uma MP que foi convertida em lei, mas enfim, foi ali em meados de agosto de 2019, agora não lembro de cabeça, mas a gente tem ali essa previsão de tentar garantir uma força gritante do nosso Pacta Sunt Servanda, né? Essa retomada da nossa autonomia da vontade, tá? Mas a nossa força obrigatória dos contratos,
como regra máxima, a gente já tinha uma previsão dentro do nosso direito romano. Então, por isso que a gente tem esse verbete em latim, né? E dentro desse verbete em latim, a gente tem o nosso pacta sunt servanda, ou seja, a força obrigatória do estipulado no nosso pacto. Então, essas partes não poderiam, sem qualquer razão justificável, extinguir esse contrato, revisar esse contrato, porque se você extinguir esse contrato ou revisar esse contrato dentro do nosso direito romano, a gente poderia acarretar ali uma insegurança jurídica para o sistema. Tá? Então, imaginemos, se nós tivéssemos, dentro da nossa realidade, de fato, contratos paritários, o nosso consensualismo, essa questão da negociação entre as partes, por óbvio, se a gente tivesse essa igualdade econômica entre contratante e contratado, considerando todo o nosso sistema de defesa do consumidor, vamos imaginar que a gente está num mundo perfeito e que talvez nem seria necessário o direito, né? Porque uma das coisas que mais faz surgir o direito, talvez se não a maior, né, são os conflitos. Imaginemos que dentro de uma sociedade nós conseguimos colocar essas pessoas em um pé de igualdade formal e material. Então, dentro desse pé de igualdade, se a gente coloca o Estado intervindo dentro desse pacto sunt servanda, ou seja, desse contrato que eu fiz com a Bianca, com a Brenda, com a Bruna, com o Lucas, com a Marielle, com o Paulo e com o Vinícius, o Estado ele está sendo autoritário. É um Estado dentro daquela figura, daquele soberano interventor, algo que a nossa Revolução Francesa tentou combater. Né? Então, imaginemos, né? A gente quer que o Estado se afaste, a gente não quer a presença do Estado. Por quê? Porque a gente está pactuando. Mas, na verdade, o que a gente constata né, na nossa realidade prática hoje, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, dentro do nosso ordenamento, vamos dizer assim, até mesmo em boa parte do mundo, né? O nosso princípio dessa pacta sunt servanda, dentro da nossa realidade jurídica, e tem uma Oliver Holmes, né? Dentro do nosso realismo jurídico, a gente vai verificar que dentro da fática do nosso mundo capitalista e do nosso mundo contemporâneo, a gente não vai mais possibilitar essa concepção estanque desse contrato. Né? Então, o nosso mundo globalizado, a nossa livre concorrência, o nosso domínio do crédito por grandes grupos econômicos e a manipulação dessa ferramenta de marketing, que é algo que é assim legítimo dentro das possibilidades, gera um grande impacto dentro do nosso direito contratual e a nossa realidade ela não pode mais ser alterada também pela nossa lei da liberdade econômica. Então, dentro dos casos de abusos contratuais cometidos por uma parte perante a outra parte, né, a gente vai ter que revisitar esse contrato. Tá? Então, o nosso próprio Enzo Rocco, que talvez seja o maior nome do nosso direito contratual, ele vai falar para nós que a gente tem um império dos contratos modelo, né? Ou seja, a gente tem uma constatação de uma maioria de contratos de adesão, desses contratos prontos, desses contratos pré-estipulados, em que não existe a possibilidade de se negociar o conteúdo patrimonial desse contrato. Então, dentro dessa realidade, o nosso princípio da força obrigatória ou do contrato, ou das convenções ali, sempre esteve previsto dentro do nosso ordenamento jurídico de uma forma, às vezes, dentro da legislação, agora com a nossa lei da liberdade econômica ele retoma, sem a previsão do nosso Código Civil, mas ele sempre está lá, mas não como uma regra geral, hoje como ele era concebido anteriormente. Então, a nossa força obrigatória dos contratos vai constituir uma exceção à regra geral da socialidade. Tá? Por quê? Porque a nossa função social do contrato, ela prevalece. Então, a nossa função social do contrato, a nossa boa-fé objetiva, são princípios que vão, sim, imperar dentro da nossa nova realidade do direito privado contemporâneo e brasileiro. Tá? Então, a gente tem a mitigação, a gente não tem a extinção. Lembre-se que na nossa função interna, na nossa eficácia interna da função social dos contratos, a gente quer preservar esse contrato, a gente vai revisar esse contrato, mas a gente tem, sim, uma predominância, né, dessa função social do contrato, da nossa boa-fé, em detrimento dessa força obrigatória dos contratos, porque o princípio em questão
ele está mitigado ou relativizado, tá? Mas os nossos princípios sociais, né, da função social do contrato e da boa-fé objetiva acaba assim sobressaindo ao nosso pacta sunt servanda, e a par de tudo isso que eu disse para vocês de forma breve, não é mais possível também sustentar a nossa força obrigatória dos contratos, que foi, por exemplo, extinto, né, estipado de toda a codificação emergente. Por quê? Porque essa afirmação, imaginemos que a gente não tem mais um pacta sunt servanda, a gente tem um dirigismo contratual veemente, gritante. Na verdade, o que a gente garantiria também, geraria uma consequência devastadora para o nosso sistema, que seria uma insegurança jurídica, porque a nossa própria justiça acaba ali se sobressaindo ao próprio direito, muitas das vezes. Tá? Por quê? Porque a nossa segurança do direito, como a nossa própria justiça, é o nosso objetivo do nosso direito, por essa ciência que a gente acaba estudando, né, vamos dizer assim, e se a gente intervisse toda vez nas modalidades contratuais, na verdade a gente estaria gerando, né, criando uma insegurança jurídica gritante para o nosso sistema. Então a gente não busca isso, a gente não quer uma insegurança gigante, a gente quer uma paridade, a gente quer uma igualdade dentro das possibilidades contratuais, obviamente que em contratos empresariais, essa função social dos contratos, a gente não vai intervir, via de regra, está claro que se houver uma onerosidade excessiva, mesmo assim, por exemplo, tinha algumas discussões através de fixação de empréstimo, né, através de juros cambiais, ou seja, através do índice da corretagem do dólar, mas isso também chegou no STJ, o STJ no primeiro momento deu uma interpretação para relativizar esse contrato dentro da onerosidade excessiva, e depois acabou alterando um pouco esse posicionamento. Então, a nossa lei da liberdade econômica, na verdade, ela quer trazer mais ou menos essa ideia, ou seja, se a gente está lá diante de, eu sempre uso o exemplo de petroleiras, né? Mas imaginemos, duas agências de marketing que estão ali, estipularam alguma modalidade contratual, estão litigando, por mais que exista, às vezes, uma onerosidade excessiva, enfim, se fosse uma relação de consumo, a gente estaria sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. O que a nossa lei da liberdade econômica quer trazer para nós não vai se aplicar o CDC, aplicar-se-á o nosso Código Civil. Então, a gente tenta afastar essas figuras, por quê? Porque o Estado acaba intervindo minimamente dentro dos direitos empresariais, e aqui a nossa lei da liberdade econômica tenta traduzir esta hipótese no plano prático e principalmente no plano interpretativo. A gente vai estudar a interpretação dos contratos e nós constataremos lá que a nossa lei da liberdade econômica mudou muito ali o nosso artigo 113, enfim, alguns artigos importantes dentro do que a gente denomina hermenêutica contratual, interpretação dos contratos. Tá? 927, a gente tem a boa-fé objetiva para estudar. Boa-fé objetiva também é um tema extremamente denso, então não vou me arriscar a começar agora, porque ficaria jogado, né? Mas é um princípio muito importante, um princípio que aparece muito no nosso direito contratual e agora acaba aparecendo até mesmo no direito das famílias, que era algo não inimaginável, mas é algo que não era tão pensado assim até 2012. Hoje a gente tem uma aplicação da boa-fé objetiva dentro das famílias. Então a gente vai tentar traduzir brevemente o que é esse princípio da boa-fé objetiva, claro, dentro do plano contratual, quem sabe um dia dentro do plano de direito das famílias, se tudo der certo, né? Mas a gente vai constatar ali algumas diferenças também dentro da boa-fé subjetiva, que foi um plano aplicado no primeiro momento dentro dessa autonomia privada, tá? É interessante que na boa-fé objetiva não é aquela ideia de você ser bonzinho, mas você tem que parecer bonzinho e isso guia, né? A nossa boa-fé subjetiva você é bonzinho, mas a boa-fé objetiva você tem que parecer, além de ser bonzinho, você tem que parecer bonzinho para os demais. Então, seria toscamente isso, tá? Mas pelo avançar da hora, eu vou fazer a chamada de vocês e vou liberá-los, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Se alguém tiver uma dúvida também, pode mandar no grupo do WhatsApp da sala. Às vezes, pelo nosso horário está um pouco limitado,
eu acabo até mesmo preferindo isso, porque aí eu dou 50 minutos. Claro que se surgir uma dúvida ali na hora, pode me interromper, pode me perguntar, mas imaginemos aqui, dentro das possibilidades, tem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no grupo da sala, que eu acabo respondendo para todos e todas, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só logar aqui um minuto. Como é que está a internet de vocês aí?